sabe o que significa a expressão Brain Rot? Estamos no mês do Janeiro Branco e com a campanha Saúde Mental Agora e Sempre, nós vamos falar sobre a palavra do ano de 2024, eleita pela Oxford University Press, que significa podridão cerebral. Vamos lá? Essa palavra tem tudo a ver com o Janeiro Branco e a campanha que incentiva a busca por saúde mental agora e sempre. Essa expressão significa podridão cerebral e é conceituada como a suposta deteriorização do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente vista como resultado do consumo excessivo de material, agora em particular o que a gente consome de conteúdo online, considerado trivial ou pouco desafiador. O termo se refere ao consumo excessivo de conteúdos digitais superficiais, como os vídeos curtos e memes, esses vídeos que a gente leva 5 segundos para ver. Esse uso digital excessivo pode afetar a saúde cognitiva do nosso cérebro, afetar drasticamente. A gente já sabe que a dopamina liberada nesses vídeos curtos é totalmente viciante. O primeiro uso registrado desse termo, podridão cerebral, foi encontrado em 1854 no livro Walden, A Vida nos Bosques, de Henry David Thoreau. O filósofo, ele fez uma espécie de experimento social, onde ele relatou as suas experiências de viver um estilo de vida simples, isolado na floresta. É um conjunto de memórias em que ele resolveu abandonar a vida urbana nos moldes da Revolução Industrial e passar a viver de forma mais simples na região do Lago Walden, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Em suas vivências e suas conclusões, o autor critica a tendência da sociedade de desvalorizar ideias complexas em favor de ideias mais simples e vê isso como indicativo de um declínio geral no esforço mental e intelectual. Ele considera o uso exagerado de todos os nossos recursos e, em especial, o consumo de informações simples e sem conteúdo como errado. E isso reflete, inclusive, nos dias que vivemos hoje. A gente vê que esses vídeos de 30 segundos muitas vezes são coisas bobas, mas que a gente consome desenfreadamente. E ele fez uma citação: enquanto a Inglaterra se esforça para curar a podridão da batata, nenhum esforço fará para curar a podridão cerebral que prevalece mais ampla e fatalmente. Os especialistas de Oxford notaram que a podridão cerebral ganhou uma nova proeminência no ano passado, como um termo usado para capturar as preocupações sobre o impacto de consumo excessivo do conteúdo online de baixa qualidade, em especial das mídias sociais. Então isso já reflete o quanto é prejudicial a gente passar muitas e muitas horas. No Brasil, a gente vê que a média de horas online é de 9 horas e 30 minutos. E em tempos de mídias sociais, tais como o TikTok, a favorita dos jovens, o termo podridão cerebral está sendo mais difundido. E hoje a sociedade mostra uma certa preocupação com o que as crianças e os jovens estão consumindo na internet. Um exemplo disso é que nós temos aí uma forte mobilização para que haja uma regulamentação severa do uso das mídias sociais. Muita gente não sabe, mas o WhatsApp, o Instagram, o TikTok, o Facebook exigem 13 anos para criar uma conta. Mas a gente vê direto crianças menores que isso tendo acesso. Basta ver crianças fazendo vídeos de dancinhas, crianças sendo exploradas, quando é uma coisa muito inocente que elas estão fazendo, mas acaba caindo no mercado dos abusadores. E eles ainda se infiltram nesses grupos de WhatsApp, de Facebook, para cometer crimes, ou mesmo aliciar os jovens e depois abusar deles de diversas e inimagináveis formas. Outro exemplo disso são as chantagens e as extorsões, quando uma criança ou uma adolescente envia nudes por aí sem o devido cuidado e eles acabam caindo nas mãos
destes abusadores. Em outubro de 2024, começou-se também um movimento de retirada do uso de celulares nas escolas. Hoje o projeto de lei prevê a proibição do uso de celulares nas escolas, mas tudo indica que começamos um movimento reverso, visando proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes dos malefícios que o uso dos celulares e das redes sociais causa no cérebrozinho deles em desenvolvimento. O quanto prejudica não somente o neurodesenvolvimento do cérebro, como também o condicionamento motor, as atividades cognitivas e as atividades sociais. E antes de eu falar para vocês aqui sobre os principais efeitos do brain rot, eu peço para você se inscrever aqui no canal, apertar o sininho para escolher todas as notificações e ficar por dentro sempre dos nossos novos vídeos. É com muito carinho que eu venho aqui sempre trazer um conhecimento para vocês, tá legal? Então vamos lá. Quais são os principais efeitos do brain rot? Dificuldade de concentração, ansiedade, perda da criatividade, irritabilidade, comportamento mais reativo e agressivo, fadiga mental persistente, desinteresse por atividades intelectualmente estimulantes, baixo desempenho escolar, isolamento e distanciamento de amizades ou atividades sociais. O consumo exagerado pode sim prejudicar severamente o comportamento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E como a gente pode minimizar os efeitos da podridão cerebral? Primeiro e mais importante, tempo limitado de telas. Gente, aqui tela é tudo. TV, celular, tablet, videogame, computador. Para as crianças pequenas, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica 0 telas até 2 anos de idade. A partir dos 2 anos, o menor tempo possível. E de maneira alguma, esses vídeos curtos, com menos de 5 minutos. Shorts, TikTok, Reels, nem pensar. Dopamina viciante no cérebro da criança. Mas a gente sabe que isso é quase impossível, né? Tem mães solos, tem muitas pessoas que precisam das crianças um pouco nas telas. Então, para elas, o máximo, 40 minutos e no máximo 2 horas. Outra medida é desligar o ruído ambiente da casa. Tem gente que tá sempre com um barulhinho em casa, uma TV ligada, um som. Isso é muito nocivo e super estimulante para o cérebro. Ainda mais quando no local a criança. A gente precisa aprender a desfrutar do silêncio ou do barulho normal da casa mesmo. Outra medida, deixar a criança brincar ao ar livre, em especial na natureza. A natureza é comprovado que ela reduz drasticamente os efeitos nocivos das telas. Então deixa seu filho livre na natureza. É a melhor coisa. Incentive também o hábito da leitura, mas para isso você também vai ter que mudar seus hábitos. Não adianta você ficar aí com a cara no celular, com a cara na TV e falar, filho, vai lá ler uma historinha. Não, eles precisam da gente para esse momento. E isso até incentiva e é um momento de conexão com a sua criança. Outra dica, pratique esportes e faça atividades ao ar livre com a sua criança. Além de você estar dando um exemplo de autocuidado, de saúde, de busca por uma boa forma, um estilo de vida saudável, você está dando o exemplo. E eu já falei aqui em outros vídeos, a criança aprende pelo exemplo. O exemplo arrasta. Então, também use jogos que estimulem o raciocínio e faça atividades que incentivem a criatividade. Aqui vale contar histórias, inventar histórias, deixar a criança gerenciar uma brincadeira, desenho, pintura, tinta, brincadeiras bem lúdicas. Na psicoterapia com criança, a gente usa a ludoterapia. Faz com que a gente, por meio de jogos, desenhos, atividades com tinta, atividades manuais, consiga trabalhar os comportamentos da criança. E sempre, sempre, sempre tire um tempo de qualidade com a sua criança. De conexão emocional. Muitas vezes as crianças estão se refugiando nas telas porque não tem tempo com seus pais. Então, quando você estiver dirigindo, estiver se deslocando, ou estiver jantando, estiver fazendo alguma atividade com a criança, se interesse pelo mundo dela. Pergunte o que ela está sentindo, o que ela está fazendo, o que acontece na vidinha dela. Porque, na verdade, às vezes, as crianças estão precisando de amor, de atenção, de conexão emocional, de ser vista e de sentir-se pertencente na família. Lembre-se que a relação que estamos construindo com as nossas crianças hoje será a relação que nós teremos com elas quando elas estiverem adultas. Então, se você quer ter
uma relação próxima com a sua criança, invista na sua relação de hoje. Tire um tempinho para dar total conexão emocional para a sua criança. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e que eu tenha trazido informações, tenha ajudado de alguma forma aí na sua vida, na sua rotina, no seu cotidiano. Tá legal? Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.